Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você e que a graça de Cristo Jesus nosso Senhor esteja sobre a tua vida todos os dias. Hoje eu quero falar com você a respeito de mais um versículo, o versículo que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Lá está escrito assim: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos conversar um pouco sobre o teor deste versículo. Vem comigo! Não há nesse mundo quem não cometa pecado. E no pecado, nas suas diversas formas de acontecer, de ocorrer, de ser praticado na vida da gente. Veja bem algumas formas dela. Existe o pecado que se comete de forma pública e todo mundo vê. Existe também o pecado escondido, o pecado oculto. Existe o pecado individual, mas existe aquele pecado também que é praticado de forma grupal. Existe o pecado sutil, mas existe aquele pecado grosseiro. Existe um pecado remoto, bem distante, mas existe aquele pecado recente, bem novinho, que você acabou de praticar recente. Existe também o pecado contra o Criador, mas também você pode pecar contra a criação. Existe o pecado contra a família e o pecado contra a igreja. Existe o pecado consciente e o pecado inconsciente. Existe o pecado novo e o pecado repetido. Independente da forma como aconteça o pecado na sua vida, a morte de Jesus na cruz do Calvário tornou possível o perdão de todo o pecado. Depois de convencido de seu pecado e depois de se arrepender do pecado que você cometeu, você pode e deve confessá-lo para ser perdoado e purificado, conforme está escrito no texto que nós lemos de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, o pecado será apagado da sua vida. Deus não se lembrará mais desse pecado e Deus mesmo o lançará na mais profunda fossa oceânica. A confissão é um direito que nos foi outorgado pela misericórdia de Deus e devemos pôr em prática em nossas vidas até que o Senhor venha e transforme o nosso corpo, da forma como está escrito em Filipenses capítulo 3, no versículo 21, e lá diz que Ele transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo a sua eficaz, o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Sempre que houver arrependimento tão grande quanto a culpa, nada impede que o pecador volte contritamente à confissão quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Esse momento é um momento importante para o entendimento. Há muitas dúvidas no meio do povo de Deus. Quantas vezes forem necessárias. Veja só o texto de Mateus capítulo 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Veja bem, está falando de um pecado, de uma forma de pecado única. Pecará o meu irmão contra mim, né? Até quantas vezes ele vai pecar contra mim e eu hei de perdoar? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. E aí Jesus responde no versículo 22. Não te digo que até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Preste atenção. Não vai pegar um bloquinho e ficar anotando, contando quantas vezes o teu irmão peca contra ti. O que Jesus está passando aqui com essa numeração de multiplicação de números, de quantas vezes, é que você não tem como contar. Não é para contar. É simplesmente para você perdoar. Assim também é Deus conosco. Deus não está contando. Deus, Ele deseja perdoar. Deus deseja que você se arrependa do seu pecado, porque Ele quer te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Cometeu pecado? Corra para Jesus, confesse e peça perdão. Ele te perdoará. Essa é a mensagem desse vídeo. Esse é um recado rápido para que você saiba que a solução para o pecado está na confissão do pecado. Quem confessa, pede perdão. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe e conte comigo.